E aí, meu chapa, tudo bem? Meu amigo, faz um tempinho que eu não lanço vídeo aqui no Professor Dark e pode ficar tranquilo que eu vou lançar vídeos diários em breve. Eu tô passando por umas crises aqui, eu tô sofrendo bastante. Talvez eu até faça vídeos falando sobre isso, falando um pouco sobre como eu tô me sentindo em relação a essa quarentena, mas tá sendo muito duro, tá? Sobrevivendo aqui, viu? Mas de qualquer maneira, eu quero conversar com vocês sobre o cancelamento do Flow que tá acontecendo no Twitter. E o que a gente pode aprender disso, né? Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório. E veja bem, o Xbox Mil Grau ele foi cancelado há algum tempo atrás por conta de umas piadas terríveis que eles fizeram. E os caras, tipo, eles são pessoas terríveis mesmo, eles são pessoas deploráveis, sem brincadeira. Eles desmerecem as outras pessoas, eles fazem bullying, eles são pessoas que, tipo, eles só vivem, eles só têm conhecimento, eles só são notórios na comunidade por causa dessas coisas que eles fazem. Inclusive, eu já quase fiz um exposit deles aqui no Professor Dark há muito tempo atrás, porque eu lembro que eu entrei no site de dados de canais e eu vi que o canal deles, ele tinha vários picos. Então, o sistema deles é o seguinte: eles faziam essas tretas com grandes criadores de conteúdo, falavam um monte de porcaria desses criadores, faziam com que muitos haters fossem reclamar, e aí eles ficavam com esses haters como público. Só que esses haters não acompanhavam o conteúdo deles. Os haters eles só ficavam quando eles estavam fazendo essas modinhas de ficar atacando alguém, entendeu? E aí chegou um ponto, né, que isso parou de render pra eles. Tipo, você via no Social Blade deles que tinham vários picos onde eles subiam e depois eles desciam. Então, quando eles não estavam fazendo treta com ninguém, o conteúdo deles não se sustentava. Mas quando eles arrumavam uma treta, aí eles ficavam famosos, porque a galera ficava dando RT neles, falando sobre eles e coisas do tipo, né? E aí chega um jornalista famoso e fala: olha só que cara escroto, olha só o que esse cara idiota falou. E aí muitas pessoas iam lá, viam o conteúdo do cara e ficavam do lado dele. Isso aconteceu por muito tempo. E aí eles começaram a piorar cada vez mais, né, pra conseguir esse público. E agora eles chegaram nesse ponto aí de ser extremistas, né, e mostrar que eles são pessoas realmente muito sujas, por assim dizer. E isso fez com que eles fossem cancelados, né, e isso foi legal pra caramba, clã, porque foi a primeira vez que eu vi a comunidade gamer inteira unida dessa forma, sabe? Pra fazer algo e pra mostrar que a gente não é esse estigma, sabe? Porque muitas pessoas têm esse estereótipo negativo do gamer. Que o gamer é supremacista, que o gamer é uma pessoa horrível, que não sei o quê. Mas na verdade não, a maior parte dos gamers são gente boa. Tanto que a comunidade gamer como um todo se uniu, entendeu? Não era viés político de direita ou esquerda, todo mundo deu as mãos, todo mundo lutou pra que isso acontecesse e a gente conseguiu banir o Xbox Mil Grau da internet praticamente. E agora o Flow tá chamando o Xbox Mil Grau pra fazer um podcast, pra conversar com eles. E aí as pessoas estão cancelando agora o Flow. E por que eu acho isso um problema gigantesco? Primeiro que é o seguinte, claro. Tipo, as pessoas que estão fazendo o cancelamento do Flow são pessoas que têm o viés político de esquerda. E essas pessoas geralmente fazem parte de uma panelinha, principalmente os jornalistas gamers brasileiros, eles fazem parte de uma panelinha muito forte, que fala um monte de coisa, e eles basicamente estavam cancelando, reclamando, mandando indiretas para o podcast, né? E falando que eram para boicotar o podcast. Então pode ter certeza que as pessoas de esquerda, elas vão boicotar o podcast. Mas as pessoas de direita e de centro, elas não vão boicotar esse podcast. Sabe o que significa? Que, tipo, o Flow ele vai receber mais convidados, inclusive já tá recebendo mais convidados com esses vieses políticos, não porque eles escolhem esses caras, mas porque são os caras que aceitam ir lá. E, querendo ou não, o Flow ele se transformou numa plataforma gigantesca. Então, para com isso de pensamento de elitismo, de que você é especial, né? E de que o seu pensamento é importante e que você escolhe a dedo aonde é que você vai despejar a sua grande sabedoria. Porque não é assim que funciona. O Flow tá crescendo cada vez mais, tá tendo acesso muito maior do que todos esses veículos de mídia que estão cancelando agora o Flow. E os caras, tipo, falarem que eles não vão mais do Flow no futuro, significa que a ideia deles, o pensamento deles não vai ser passado adiante. Então vai surgir mais extremismo, mais pensamento de direita aqui no Brasil. Não tô falando que é certo ou errado isso, tá? Porque eu acho que isso é ponto de vista. Eu não sei, eu realmente não sei se eu me consideraria de direita ou esquerda, mas vendo tudo isso acontecer, eu não consigo imaginar por que a esquerda cresceria ou por que a esquerda seria bem vista, sendo que eles estão tendo essa atitude de se fechar e não querer dialogar. E se eles não querem dialogar, as ideias deles não passam à frente, não concorda comigo? Então, enfim. O Flow em si, eu acho que eles pensam como eu, eles são abertos, né? Eles são bem libertários, na verdade. Eu acho que o Monark, ele deve ser libertário, na verdade. O Monark tem muitas ideias libertárias, né? Eu sou libertário, pra quem não sabe.
E isso não quer dizer que a gente é extrema-direita, na verdade a gente só é totalmente alheio, a gente simplesmente quer ver o Estado pegar fogo. E nesse caso específico do Flow, eu acho muito importante que aconteça esse com o Xbox Mil Grau por um motivo muito importante. Geralmente, as pessoas, elas tentam varrer o que elas não gostam para debaixo do tapete. Então as pessoas acham que não tem gente que tem esse pensamento, saca? Tem gente que do Xbox Mil Grau, sabe? Acham que é impossível que alguém pense dessa forma, que desmereça as outras pessoas, que seja tóxico até esse ponto. Elas acreditam que essas pessoas não existem. E quando aparece uma pessoa dessas, elas varrem pra debaixo do tapete. E é justamente o que as pessoas quiseram fazer com o Xbox Mil Grau, de certa forma. Mas essas pessoas, elas existem, elas são uma porcentagem muito grande da nossa comunidade. E como que a gente muda isso? Varrendo eles pra debaixo do tapete? Não, conversando, mudando pensamentos. E eu posso dizer pra vocês que eu já tive muitas conversas com essa comunidade e eu posso me orgulhar de dizer que eu já mudei muitos desses jogadores que no passado foram tóxicos ou que tiveram pensamentos tóxicos. Eu consegui abrir a mente de muita gente no meu canal principal, porque o meu canal principal, ele surgiu com essa proposta de mudar essas pessoas, de dar qualidade de vida para elas, para ensinar coisas boas, para abrir essas pessoas. E hoje em dia tem muitas pessoas que me acreditam muitas coisas, várias pessoas que fazem vídeo dizendo que eram pessoas tóxicas e que elas mudaram e que elas acreditam isso à minha forma de ver, à minha forma de passar esse pensamento. Então, eu soube que essas pessoas existiam, eu não tive medo de conversar com elas, eu não excluía esse tipo de gente, porque eu acho que todo mundo tem direito de ter uma segunda chance, todo mundo tem direito de receber a mão. Eu não tô falando que é pra passar a mão na cabeça do Xbox Mil Grau, não, viu? Eu não quero que você entenda mal. Eu acho que ele tem que se ferrar sim, eu acho que ele tem que ser processado, e eu só vou ficar feliz de verdade quando ele for processado judicialmente pelas coisas que ele disse. Só que o ponto é o seguinte, claro. As pessoas que são fã deles, que seguem eles, essas pessoas elas existem, elas precisam ouvir o contraponto. E eu concordo plenamente com o Igor, eu concordo plenamente com o Monark nesse aspecto, porque eu sei que eles acham que eles estão fazendo errados, que eles estão lá pra bater, eles estão lá pra mostrar, ó, você fez merda, você não pode fazer esse tipo de coisa. Essa é a real que eles precisam ouvir. Porque essa comunidade vive numa bolha, e a bolha deles é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas pessoas falando a mesma coisa. E agora eles vão ter uma oportunidade de ouvir uma coisa diferente, então mudar o ponto de vista. Porque dificilmente o contrário vai acontecer, vamos ser sinceros, né? Não vai chegar o Xbox Mil Grau e ele vai converter milhares de fãs por causa do Flow, porque todas as pessoas que estão criminalizando isso, essa chamada do Flow, essas pessoas elas já têm opinião formada, então elas não vão mudar a opinião sobre o Xbox Mil Grau e eu não vou mudar minha opinião também sobre o Xbox Mil Grau. Eu sempre vou achar eles como péssimas pessoas, mas ver que a comunidade deles vai ter a oportunidade de receber uma visão diferente, uma visão onde eles não vão se colocar como vítimas o tempo inteiro, mas como algozes, porque eles foram algozes de muitas pessoas, se vitimizaram e conseguiram utilizar isso para agregar muitos fãs. Isso é muito importante. E olha, as pessoas elas ignoram de verdade que eles existem. Eu lembro que quando rolou o cancelamento, eu fui lá na stream deles ver o que estava acontecendo. E os caras estavam rindo. E eles estavam recebendo tanto donate que os caras devem ter recebido 20 mil reais em uma noite, pra você ter noção. 20 mil reais sendo tóxico na internet. Tem um cara que é o Sparda, não sei se você já ouviu falar dele. Esse cara, ele faz donate, ele pede donate para que as pessoas ajudem ele a pagar a cirurgia da mãe dele. Ele tem a mãe com um problema sério de saúde e ela precisa fazer uma cirurgia urgente. E ele precisa de uma grana sinistra para fazer isso. Então, tipo, o cara faz stream e arruma donate para ajudar nisso. E as pessoas, pô, demora meses pro cara conseguir os donates suficientes pra fazer uma parte ou outra. Agora já vai fazer uns 3 ou 4 meses que ele tá tentando juntar uma grana, ainda não conseguiu chegar nem em 5% da grana. E o cara se esforça pra caramba todos os dias pra fazer isso, ninguém liga pra ele. Mas aí o cara vai lá, faz uma piada super de mau gosto, né, que desmerece as outras pessoas, que nem o Xbox Mil Grau fez. E aí de noite os caras ganham 20 mil reais. Que coisa, não? Então essas pessoas, elas existem, claro. Não finja que essas pessoas não existem. É importante a gente saber tudo o que está acontecendo pra gente não viver numa bolha, que nem esses jornalistas estão vivendo. E agora vem a parte que eu acho mais triste, que é a hipocrisia. A hipocrisia deles mesmos, sabe por quê? Muitos desses caras ganharam muita grana, cara, com esse Xbox Mil Grau.
porque eles fazem vídeos, eles fazem comentários, eles postam matérias, eles ganham cliques, eles ganham acessos, porque de um lado o Xbox Mil Grau cresce, mas eles também crescem em cima disso, então é algo que é benéfico para os dois. Eles fizeram um processo contra o Xbox Mil Grau que deu 40 mil reais para eles também, o Voxel fez, né, no caso. Então é complicado você ver agora a galera querendo cancelar o Flow, porque eles estão lucrando com o Xbox Mil Grau. Mano, eles já lucraram tanta grana que o Flow ganhar dinheiro agora, tipo, se os caras ganharem 50, 100, 200 reais, ou até mesmo 1.000, 5 mil reais, não chega nem perto do que os caras já lucraram fazendo, né? Então você tem criador de conteúdo que ganhou fazendo vídeo, ganhando AdSense, ganhando milhares de views falando dessa treta, e eles estão cancelando o Flow agora, falando a mesma coisa. Então é muita hipocrisia, cara. É muita hipocrisia. E não é, a vida não é isso não, cara. Tipo, falar pra você, mandar real pra você agora. Você que tá assistindo, ouvindo aqui. Se você ouviu até 10 minutos, você realmente parabéns por aguentar eu falando por tanto tempo. Mas falar pra você, mandar true. Lá fora, quando você sair da sua casa, sair do seu Twitter, sair da sua internet, a vida é totalmente diferente. As pessoas, elas são totalmente diferentes lá fora. E se você ficar com esse pensamento de ficar se fechando com esse tipo, você não vai ter coisas boas na sua vida. Porque você vai ter que se submeter a algumas coisas ruins e você vai ter que lamber pé de pessoa que é tóxica desse jeito, infelizmente. E é assim que você vence essas pessoas, conversando. Se você não estiver disposto a conversar, você não vai pra frente. Isso não é só uma coisa que a nossa sociedade cobra, mas é algo inato do ser humano. Então é importante que você tenha uma mente muito bem estruturada para você não se intoxicar, não ter um problema de saúde, não ter um problema mental, porque você entrou em contato com uma pessoa bugada e você acabou quebrando. Então isso é a coisa mais importante que eu posso dizer pra você. Esse momento desse vídeo, a coisa mais importante que eu posso dizer pra você é isso. Fica esperto, porque se você não tiver uma mente forte, se você ficar nessas bolhas, você vai ser surpreendido e você vai quebrar, e você vai ficar doente, você vai ter um problema que vai ficar pelo resto da sua vida. Então, é a mesma coisa que acontece quando a criança é jovem. Ela vai se suja, coisa do tipo, pra ter anticorpos, pra ter uma imunidade maior lá na frente. E se você não tiver exposto a ideias diferentes, se você ficar com essa ideia de ficar de joguinho de direita, esquerda, e você ficar se fechando, ficar reclamando, não se importar com os outros, você vai viver a vida de alguém que não é pleno. Você vai ser uma pessoa que vai ficar sempre abaixo dos outros, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir um bom trampo, você não vai conseguir montar uma boa família. Então, cara, agora, 18, 20, 25 anos, não sei quanto você tem de idade, suas prioridades são algumas, e eu imagino que talvez essa ideia política seja alguma das suas prioridades. Mas daqui 10 anos, cara, se você não tiver construído nada, aí o bicho vai pegar pro teu lado. Aí vai pegar mesmo. Então fique esperto, porque você só vai ver uma vez. E as pessoas não vão te dar a mão porque você tem viés de esquerda ou de direita. Ninguém tá nem aí. Olha só o Bolsonaro aí queimando os caras lá que seguiam ele, né? Você tá vendo os caras indo lá, a polícia, toda hora, né? Ele não tá nem aí, essas pessoas não têm valor nenhum. Mas aí você pensa, porra, é a vida do cara, né? Tipo, o cara deu a vida pra ficar mentindo e ganhando e estragando a sua própria reputação pra enaltecer esse lixo que é o Bolsonaro. E aí o cara vai dar as costas pra eles, queima. Primeiro que é o cara que vai queimar ele, entendeu? Então, não fica indo em coisa de política, porque esses negócios de política é tudo sujeira, cara. É sempre um psicopata que tá no poder, é sempre um cara lixo, é sempre uma desgraça, e isso não é uma coisa que vai te dar saúde mental, e você não vai fazer diferença nenhuma por estar apoiando um ou outro. Então tenha isso em mente, essa é a maior dica que eu dou pra você. Isso me faz ter viés libertário, de fato. Pra quem não sabe, o viés libertário ele não é extremista de direita, que nem a galera da esquerda diz, e tampouco é isentão, como a direita diz, né? A esquerda diz um, a direita diz outro. O viés libertário é tipo, isso tudo é uma merda, não vai ficar se metendo nisso, tenta ser razoável, e o Estado sempre vai tentar botar em você, independente da situação. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois!